Diagnóstico diferencial na síndrome pós-pólio. Dr. Carlos Henrique, por favor. O Dr. Carlos Henrique, ele é neurologista, ele é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, ele é o chefe do setor de neurologia do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, e ele é professor de neurologia da Faculdade de Medicina de Valença. Tá? Então, Dr. Carlos Henrique. Sim. Bom dia a todos. É com muito prazer que eu recebi o convite, através do Orsini, da minha participação hoje aqui nesse espaço importante de associação de pessoas para um mesmo fim. Eu queria pedir vênia a 3 cariocas, que não são 3 pequenos cariocas: Machado de Assis, a dona Cecília Meirelles, que foi fantástica como poetisa, e a Vinícius de Moraes, para me dirigir a um paulista que postou ao final da sua belíssima apresentação a imagem do Cruzeiro do Sul, do Cristo Redentor, mostrando o seu grande afeto pelo Rio de Janeiro. Mas eu vou trazer, então, a figura de Fernando Pessoa, que foi um português fantástico também, que nunca saiu de sua terra, Portugal, depois que retornou das Índias, da África do Sul, e tinha a capacidade incrível de viajar com sua cabeça pelo mundo sem sair de Portugal. Então, disse Fernando Pessoa: há momentos inesquecíveis, há coisas inexplicáveis e há pessoas incomparáveis. Eu acho que o Orsini e o Acari representam essas pessoas incomparáveis. Eu já tenho 44 anos de formado e estou na neurologia praticamente esse tempo. Faço uma reverência aqui a uma pessoa que pela primeira vez me mostrou a esclerose lateral amiotrófica e uma síndrome pós-pólio, professor Antônio Rodrigues de Melo. Por curiosidade, mestre meu e mestre do Marcos de Freitas, que o Rossini tão fantasticamente traz aqui para a gente. Quando a gente se prepara para uma palestra, a gente segue alguns preceitos de discursos, né? Das oratórias. Falar alto para ser ouvido, falar claro para ser entendido e falar pouco para ser aplaudido. Mas acho que eu não estou preocupado com esse pouco no sentido de aplauso. Pouco é que pouco ficou depois da apresentação soberba, das 2 apresentações fantásticas dos 2. Mas, ainda abrindo algum espaço do meu lado emocional para esse momento, outubro é um dia muito especial para mim. Dia 3 de outubro comemora aquele que é para mim um grande símbolo humano, não é? Que ficou conhecido com o nome de São Francisco de Assis. Não sei se por esse motivo, no dia 24, colocaram homenagem ao dia da poliomielite. São Francisco foi um homem
o de Assis, lá do ano de 1226, foi um homem devotado ao próximo. Aquilo que o professor Acari falou, o obrigado no sentido de comprometimento, de envolvimento. E essa língua nossa, fantástica, maravilhosa, tão bem trabalhada por Machado de Assis, que não é motivo de grande orgulho nosso, infelizmente. Eu posso dizer que conheço um pouco duas outras línguas, mas a língua mais bonita, a língua que expressa a razão e a emoção, o cérebro e o afeto, chama-se língua portuguesa. Esse verdadeiro milagre linguístico que aconteceu num pedacinho entre Portugal e Espanha. Então vamos ter amor por essa língua maravilhosa. A pátria começa a ser amada pela língua. Então, diante ao que foi colocado aqui, o que nos trouxe para estarmos juntos foi esse sentimento de relação humana, de que é mais maravilhoso do ser humano, que é o afeto, a gratidão, o amor. Porque se levarmos em conta os pensamentos darwinianos, nós somos animais, mas que precisam ser enjaulados por fios muito tênues e invisíveis que começam com a educação, com a socialização, com as regras, com as leis, com as religiões. Tudo isso nos amarram para que a gente tenha com o próximo um pensamento de que o outro não é nosso inferno. Nem o momento que estamos vivendo é o nosso inferno. Mesmo a crise, que é uma palavra que estremece a gente, nós vivemos da crise. Crise pode acrisolar, pode dar ofertas de novas oportunidades, e crise pode ser crescer. É o que vem vivendo aqueles que têm essa condição, não é, da síndrome pós-pólio, que vão encontrando novos caminhos, vão buscando novas veredas e, com isso, construindo a sua história. Cada um de nós é dono de nossa história. Cada um de nós deve escrever a nossa história. Então, o que nos faz estar juntos hoje aqui é um ser pequeno, que a gente discute até, dentro da nossa arrogância, se é um ser vivo. A gente conhece muito pouco do Philum Vira. E aí está, essa pequena figura, pequenininha figura, que abala a estrutura de um ser que se acha perfeito à imagem do seu Criador. Esse ser pequenininho aqui colocou em questão a nossa arrogância, a nossa soberba. E aqui o que nós estamos fazendo? Aquilo que acontece dentro do nosso sistema nervoso. Cada um de nós como se fosse um neurônio. Isolado não adianta nada. Mas no momento que fazemos redes, nos tornamos uma rede neural. É o que faz o Lions, é o que faz o Rotary, e é o que eu peço para o nosso Brasil, que a gente se associe mais, que a gente esteja mais juntos, e chamando sempre a atenção do que o Freud disse, né? A teoria do porco-espinho, não muito próximo para se espetar, nem muito longe para perder aquecimento. E, acima de tudo, respeitar o outro pelo aquilo que ele é. Não importa o que ele esteja pensando. Isso falo, não é proibido, é proibido falar em política, mas estamos vivendo mais um dia especial em outubro, em que cada um de nós exercerá o seu direito máximo de cidadania. Portanto, respeitemos as diversidades, respeitemos os diversos, respeitemos os contrários, como a gente quer ser respeitado. Pode passar o próximo. Então vamos lá. A tarefa é simples e, ao mesmo tempo, é árdua. Eu posso considerar como um todo
a poliomielite era considerada como doença do neurônio motor. Mas, como o Acari mostrou, isso é uma doença de todo o sistema nervoso, mas que tem uma preponderância sintomática inicial ou conhecida através do neurônio motor, que está localizada na ponta anterior da medula e também em núcleos motores dos nervos cranianos, mas não deixa de atingir estruturas mais altas. Como é que você explicaria a intolerância ao frio se não tivesse uma alteração desautonômica simpática, com representação provavelmente hipotalâmica? Como é que você ia explicar a depressão se não fosse alteração de neurotransmissão, de circuitaria central, e não fosse apenas uma depressão de autocomiseração? Longe disso, né? Pode passar o próximo? Essa é a clássica estela divulgada no mundo inteiro, mostrando que ele vem entrando em contato conosco há muitos anos, assim como fazem os vírus herpes, assim como faz o vírus da raiva, assim como está o vírus HIV. Ele veio para ficar. Não é? Ou a gente se acomoda a ele, ou a gente vai viver esse processo do HIV muito tempo, porque eles têm um poder que a gente não conhece ainda. Eles não têm neocórtex, mas têm uma estrutura, têm uma engrenagem, um mecanismo de sobrevivência muito grande. Pode passar o próximo. Isso aqui foi mostrado por Acari, mostrando que nós passamos do desconhecimento para essas atitudes, a ponto de fazer o X em vermelho na porta dos judeus, no templo de Roma, a colocar marcas em portas de mulheres que tinham epilepsia e se dizia que eram bruxas, e milhares de mulheres morreram, foram queimadas por isso, sem compreender o que é essa terrível condição que passou para até os textos sagrados como mal demoníaco, e é uma condição clínica extremamente comum e em 2/3 dos casos controlável através de medicamentos. Muitas são remitidas mesmo com ou sem o tratamento. Pode passar. Essa figura ficou lendária porque a partir dele, não é? A marcha dos tostões, que a gente podia chamar aqui, mostrando que a associação, isso é uma coisa forte que a cultura anglo-saxã tem, a associação. A gente se associa pouco, não é? Reunião de condomínio ninguém vai, só se for para aumento de cota, aí todo mundo vai. Reunião de pais e aluno da escola ninguém vai, mas todo mundo depois vai reclamar da escola. O meu hospital lá na Baixada Fluminense, eu fui egresso daqui do Hospital do Andaraí, onde eu assisti à chegada da poliomielite em 1986, 85, como da grande epidemia de meningite, aqui no nosso Hospital do Andaraí, que está precisando do abraço da população. Esse hospital está solitário e já fez muito e continua fazendo muito por aqui. É igual ao Hospital da Posse. É um hospital que eu tinha vontade de botar Hospital Dom Quixote. Ele batalha loucamente, sozinho, e alguém lá de cima diz: ó, você tem que apresentar resultados, seus resultados são poucos, então o recurso é pouco. Então esses grandes hospitais, como o Hospital Menino Jesus, que eu tive o prazer de conhecer, à frente do professor Arcelino Bittar, que era o diretor do hospital, ele cuidava, foi seu médico, fomos amigos de consultório, dividimos consultório, e o doutor Sênio, que era o ortopedista de alterações de pé, tinha o Dalto Cerqueira, tem tantos outros. Então é um hospital precioso. A gente não pode perder essas instituições preciosas. Abracem-no, protejam-no. O Hospital do Andaraí, aqui pertinho de vocês, precisa disso. Pode passar o próximo? Isso aqui salvou muitas vidas, né? Parece um trombolho, mas é a tecnologia se movimentando. Olha, um ser pequeno empurrou o ser humano na parede, o ser humano na parede começou a se movimentar, não se acomodou, começou a criar alternativas para superar a crise.
A gente não tem mais isso. Juro, Acari. Antes do BIPAP e do CEPAP, eu era doido para ter um aparelho desse no Hospital da Posse. Porque eu ia salvar muita gente com insuficiência respiratória de Guillain-Barré antes de entubar. Prolongava a vida do doente com intubação, com infecção. Eu com um aparelho desse, eu cheguei a ir na UFRJ, no departamento de tisiologia, onde tem os últimos pulmões de aço, totalmente destruídos. Não deu para recuperar nenhum. Além de me chamarem de arcaico, doido. Mas depois logo veio a alternativa. Pode passar o próximo? E aí veio a primeira movimentação que o Acari falou muito bem. As pessoas se juntaram para dizer o seguinte: olha, tem uma vacina aqui que dá certo contra essa doença. Foi a vacina Salk. Então isso foi um movimento não do serviço de saúde, foi um movimento da população da Geórgia. Foi um movimento autônomo que cresceu. Então eu acredito em tudo que venha do povo, que aflore, como acontece aqui com Rotary, Lions e outras associações, como a PAI, como a ACD. Eu vou só relembrar, o Charcot teve uma importância, o Jean-Martin Charcot teve uma importância fundamental para todos nós, até porque ele foi médico de Dom Pedro, foi médico do nosso imperador, que tinha um adenoma de Pórcicos, que era um homem grandalhão, morreu com mais de 2 metros, acromegálico, prognata. Mas Charcot era um homem brilhante. Ele fez descrição de doenças sem recurso tecnológico algum, só com o poder da observação e alguns instrumentozinhos, tipo martelo de reflexo e o diapasão. Esse caso, o índice dele, se vocês observarem, esse paciente que o Orsini também referiu, ele tinha fraqueza nos membros superiores e inferiores esquerdos após um quadro de poliomielite paralítica da infância. Ele retorna ao Charcot com nova fraqueza do outro lado. É como diz na gíria, é preciso ser macho para fazer esse diagnóstico, não é? Quer dizer, o doente tinha uma deficiência de um lado, que poderia alguns dizer, ele teve uma hemiplegia decorrente de um acidente vascular, tem uma nova fraqueza do outro lado, e esse cara diz que isso aqui é uma síndrome pós-mielite. Mostra perspicácia, né? Mostra poder de observação, mostra envolvimento com a ciência. Pode passar o próximo. Aqui eu faço uma provocação a quem de direito, a quem de hoje devia ser recorrentemente homenageado. Ele já explicou o motivo. É um trabalho que ele escreve junto com outros companheiros em 2009, que ele pergunta: a síndrome pós-poli é renascimento da poliomielite? E eu discretamente coloco ali o CID-10G14 em sua homenagem. Você simboliza essa luta, não é? Luta, acho que desigual, não é? Desigual no sentido da força que se tem a romper a frente. Os critérios diagnósticos da síndrome pós-polio são tão claros para mim, são tão precisos, que não padece dúvida de diagnóstico diferencial. Nós vamos ver. Só tenho certa dúvida aqueles que tiveram pólio, ficaram sem sequelas aparentes, quer dizer, você não é capaz de detectar clinicamente, até porque essa doença não tem um marcador biológico, o marcador é clínico. Então você tem lá uma confirmação de uma poliomielite paralítica. Tem que ter na história do paciente ou no relato do paciente. Isso é marco fundamental. Os critérios da eletromiografia, o padrão de recuperação e o platô de estabilidade, isso é fundamental também, em que o paciente ele tem a sua história prévia de poliomielite paralítica estabilizada durante muitos anos, depois ele tem um novo início de complicações neurológicas, e que vão se instalando de modo
gradual ou até abruptamente. E aí não vem só paralisia, não. Vem uma série de sintomas que nós vamos seguir à frente. E, por fim, a exclusão de outras condições que podem causar fraquezas ou outros problemas que enganam, mimetizam ser a síndrome pós-pólio. O primeiro critério é a confirmação da poliomielite paralítica por meio da história, ocorrência de doença similar, presença de atrofia. E assim, tem que ter obediência a esses critérios. Pode passar o próximo. O segundo critério é da eletromiografia. Tem um padrão eletromiográfico clássico. Pode passar o próximo. O terceiro critério é a característica de recuperação. Não é? Você tem o platô de recuperação parcial ou total, ele tem que ser bem identificado na história do paciente. Pode passar o próximo. E o padrão deve consistir com isso aí, né? Poliomielite paralítica no início da infância ou mais tardiamente, período de recuperação e o período de estabilidade funcional com aparecimento de novo problema anos à frente. Pode passar? O quarto critério são essas complicações neurológicas. Pode passar o próximo. O quinto critério é a exclusão. Aí que eu estou posto. Eu rodei e me coloquei no quinto critério. E aí, pode passar? Você começa a trabalhar em medicina com algumas coisas que são muito interessantes, né? Porque nós estamos trabalhando com método científico. Mas não impede desse método científico ser ornado com amor, com carinho. Veja bem o grau de conhecimento humano dos dois colegas que me precederam. A ciência não colide com isso. Ao contrário, a ciência se anela a isso, se abraça a isso. Não é? O professor Mello era um grande médico tecnicamente e um doce de ser humano. Não adianta ser um doce de ser humano mal técnico. O verdadeiro também é pavoroso. E vejo que a Cari, com todo o respeito a Cari, você repete muito os comportamentos do professor Antônio Rodrigues de Mello, da qual ele chama carinhosamente de Melinho. Eu também chamava ele de Melinho. Tá? A medicina vive de indícios ou evidências. Não é? Já houve um escritor que disse que nós somos uma sociedade indiciária, de indício. E, curiosamente, os melhores peritos em arte tiveram formação médica. Eu, quando estive no Louvre, eu fui ver isso, e é verdade. Porque os caras vão no detalhe. Porque o médico é do detalhe. É o detalhe do nariz, da orelha, da boca, do cabelo, da tinta. Então, por essa atitude indiciária, se chega ao diagnóstico. Mas a gente precisa ter evidência. Evidências são dados científicos. Para que a gente consiga fazer diagnóstico. Diagnóstico quer dizer, através, gnose, conhecer. Conhecer através de quê? Através das evidências. Como é que se obtém evidência? Pelo relato, pela narrativa do doente. Não é essa história apressada que muitas vezes a gente é obrigado a fazer, é forçado a fazer, pelas metas a serem alcançadas. Narrativa só o doente tem. Ele às vezes começa uma narrativa que é a demanda dele na Idade Média e vem trazendo aquilo, dizendo, no princípio tudo eram trevas. Se você não tiver paciência, você vai septar a narrativa do doente. E se deixar ele na narrativa dele, ele vai construir o diagnóstico para você. Mais de 80% da medicina está na narrativa. Tudo isso com um método próprio. Mas não esquecemos que tem doenças que têm ausência de sinal próprio. É fácil fazer o diagnóstico de hipertensão arterial pelo aparelho de pressão. É fácil fazer o diagnóstico de diabetes. Não é fácil fazer diagnóstico de algumas doenças, não é?
dentro da neurologia como em outra qualquer, porque não tem o elemento, esse é patognomônico, esse é meu, pertence ao meu rosário, eu vendo, eu indico. Não, só tem uma forma, você identificar numa paralisia aguda a presença do poliovírus nas fezes, você fechou o diagnóstico. Dali para frente, não, é evidência, sem sinal próprio e construção através do método científico. Pode passar. E aí entra o diagnóstico diferenciário. O professor Deolindo sempre lembrava, quando alguém ia fazer algum comentário, olha aqui, você tem o direito de falar o que você quiser, mas primeiro, defenda as ideias com evidência e separe das causas possíveis as prováveis. Senão você vai ficar o dia inteiro aqui falando de doença. E o velho não perdoava ninguém, nem a sua irmandade. Pode passar o próximo. Então, o diagnóstico diferencial, ou a gente vai pelas veredas dos caminhos comuns, que é uma vereda complicada, aqui é igualzinho a Alice, perguntando ao Schwarzschild, para onde eu vou? Para onde você quer ir? Ah, qualquer lugar. Então, pega qualquer caminho te leva a esse lugar que você não sabe onde quer ir. Então, é o drama da Alice. Conjunto de síndromes, que é mais robusto, você junta síndromes numa nosografia, numa categorização. A grande dificuldade no início, eu relembrando a história lá da inserção da síndrome pós-pólio, foi justamente a categorização da doença numa nosografia individual. Quando se conseguiu isso, conseguiu-se o registro. E sinais próprios, que inexistem na SPP. Pode passar o próximo. Bom, pelas veredas dos sintomas comuns, não acho um caminho muito saudável. Fadiga, que é um sintoma recorrente, quase presente na maioria dos pacientes. Não é? Eu tenho certeza que o Brasil não conhece ainda a SPP, está conhecendo através do núcleo lá do professor Acari Souza, na Paulista, que precisa de proteção, porque o centro dele, que é público, acaba correndo risco de fechamento. Nós não podemos deixar isso acontecer, não é? Temos que dar um abraço bem apertado nisso, para que ele continue com esse compromisso fundamental de produzir conhecimento. O número de trabalhos científicos produzidos lá, de teses de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, isso é uma coisa robusta, que poucos lugares no mundo têm. Essa é a grande verdade. Então, quando se fala em fadiga, não é? Fadiga pensa-se em hipotireoidismo, fadiga pensa-se em anemia hipocrômica, normocítica, pensa-se em neoplasias diversas, em cardiopatias descompensadas, em diabetes mal controlada e maltratada, em doenças renais já com retenção de escória, em doenças hepáticas já com aumento de enzimas hepáticas, mas a fadiga da SPP é diferente. É uma fadiga diferente dessas aqui. É uma fadiga de maior intensidade. E eu já vi várias vezes essa fadiga ser tratada como se fosse depressão. Não infrequentemente, o doente chega ao ambulatório com tempo atrasado. Eu não me lembro bem, mas tem um trabalho desenvolvido lá com a Cari, em neurologia eu já tenho algumas experiências. O tempo de atraso de chegada de um paciente com doença de Parkinson ao neurologista chega a 1 ano. Ele começa a rondar com dor articular, o ambulatório de reumatologia, ortopedia. Aí alguém se lembra e diz: não estou encontrando nada, não é bursite, não é tendinite, esse cara é meio doido, pede ao neurologista. Chega lá e já tem alteração do balançar dos braços, já tem um pouquinho de roda denteada. Isso leva 1 ano, às vezes 1 ano e meio, o diagnóstico diferencial. O próximo. O distúrbio do sono.
que é hoje uma coisa quase ubíqua na sociedade, né? E é um fator de risco preponderante para hipertensão arterial e para diabetes tipo 2. E além de trazer um grande desconforto, que quem tem distúrbio do sono vai ter prejuízo da memória, porque o sono é fundamental para a memória. Dormir bem é garantia de ter boa memória. Mas aqui, os distúrbios do sono no paciente com síndrome, com SPP, tem outras explicações. Podem até ter a mesma, né, da apneia do sono, da apneia e hipopneia do sono, dos movimentos periódicos dos membros e da própria hipóxia, de causa central ou periférica, musculatura intercostal e diafragmática. Pode passar o próximo. Mialgias e artralgias. Isso é do todo dia, né? Quem é que não se queixa de mialgia e artralgia nesse mundo ocidental de hoje? Né? A minha mulher é psicanalista, eu brinco que ela chega em casa assim, estou morta de cansado, estou com dor no corpo inteiro. Eu falei assim, deita um pouquinho, toma um banho, quem sabe. Mas você, neurologista, me diz uma coisa diferente. Eu falei assim, mas eu não tenho nada para te dizer diferente, eu não sei isso. É tomar banho e deitar, não é? Mas as fibromialgias estão na moda hoje, né? Qualquer doente hoje tem fibromialgia, independente dos critérios diagnósticos. E tome lá antidepressivo, inibidor da recaptação da serotonina, não é? Rinites, bursites. Então isso tudo tem que fazer diagnóstico diferencial. Porque tudo isso existe na SPP, mas pode não existir e não ser SPP. Pode passar. Depressão. Pode passar. A nova fraqueza. A nova fraqueza, então, entra um cipual de condições neurológicas que eu não vou cansar a vocês falando todas elas, né? Mas desde neuropatias por compressão de nervo, como compressão do mediano, do fibular, de um tarsal, não é? A neuropatia não compressiva também, as neuropatias metabólicas, tóxicas, tudo isso pode traduzir-se em fraqueza localizada, mas geralmente é simétrico. As coisas em SPP não são simétricas, são assimétricas. Radiculopatias, principalmente as famosas hérnias de disco, né, lombar, cervical, e a famosa estenose do canal medular, que as pessoas têm cansaço lombar, aí bota o corpo para frente, melhora. O diagnóstico não é difícil fazer, não é? O tratamento que às vezes é complicado. É bom ficar pela fisioterapia. Pode lá. Pode passar? Eu aproveitei, mostrando a você que eu fui muito conciso, eu trago aqui uma frase que é muito interessante de uma tese do Abraão, que trabalha com vocês. A síndrome pós-pólio é uma doença ainda desconhecida no Brasil, e é mesmo, não é? Poucos médicos sabem fazer esse diagnóstico. Lembra-me muito um trabalho saído no Bristol Journal, na década de 80, se eu não me engano, estarei errando, mas o trabalho existiu. Um grupo de neurologistas expert em distúrbio do movimento selecionou pacientes para confirmar diagnóstico de doença de Parkinson. 60% dos pacientes receberam diagnóstico equivocado. Na Inglaterra. Ou seja, a gente precisa ter um processo de formação de conhecimento. Esse tema precisa ir para os cursos da área de saúde. Não é? Você só conhece aquilo que você viu antes. Não é? Os cursos de neurologia, de fisioterapia, tem que colocar como item síndrome pós-pólio, para ampliar o conhecimento. Pode passar? Então, um diagnóstico diferente, em nosografia diferente. Pode passar?
rapidinho. Vamos fazer diagnóstico diferencial com esclerose lateral amiotrófica. Em que pese a chegada do vírus da polio tenha excitado um grupo de pesquisadores a achar que a esclerose lateral amiotrófica fosse também do vírus polio, né? Fosse a reativação de um vírus defectivo que estava na ponta anterior da medula. Não. E a marcha da esclerose lateral amiotrófica é uma marcha muito rápida, né? Eu, nesses meus anos de acompanhamento, é de 3, no máximo 5 anos, mas em 3 anos o fato está resolvido. Pode começar com uma alteração monomélica de braço, perna, mas evolui rápido. Não é como a SPP, que a marcha é totalmente diferente. O que às vezes cria confusão, e alguém pode, com isso, tomar atitude terapêutica, pode passar, é com a neuropatia motora multifocal. Aí cabe a imunoglobulina. Mas o diagnóstico é tão mais fácil de se fazer, não há dificuldade. Cerca de 80% dos pacientes desenvolvem os sintomas entre 20 e os 50 anos de idade. A detecção feita pela eletromiografia de bloqueio de condução, marco fundamental para o diagnóstico, coisa que você não tem na SPP. É assimétrico, tudo bem, posso fazer confusão, mas eu tenho presença também de anticorpos antigangliosídeos. Também não são em todos, não tem sensibilidade alta, mas se eu juntar clínica, eletromiografia e presença de anticorpos, eu não faço com facilidade confusão, não tem dificuldade em fazer diferenciação entre a neuropatia motora multifocal, que aí sim existe um tratamento específico e que tem bom resultado. Mas não cabe em SPP fazer o tratamento de quem tem neuropatia motora multifocal. Pode passar. A fasciculação benigna, ela foi descrita por Danny Brown e Fowler em 1948. É a presença de miofasculação. Eu costumo chamar isso de síndrome do neurologista assustado. De vez em quando a gente fica com fasciculação aqui, ali, acolá. O último colega que eu vi, médico, curiosamente ele tinha muita miofasculação e ele foi fazer estudo eletromiográfico. Neurologicamente ele não tinha nenhum déficit neurológico. Era um belíssimo clínico. E ele disse: o que eu tenho? Eu falei assim: olha, eu sei o que você não tem. Agora o que você tem eu não sei. Aí ele falou assim: o que eu não tenho? Ela. Porque ela não começa assim, não é? Tanto que ele está vivo até hoje. Mas eu miofasciculo. Por que eu miofasciculo? Não sei. Seu eletromiografia não mostra nenhum padrão significativo para a gente suspeitar outra coisa. Aí disse para ele: você pode ter lá uma insuficiência pancreática, defeito de... Tentei dar um chega para lá nele. Aí ele foi para o Chaparral, era o maior clínico do Massachusetts General Hospital. Você conheceu, né? Foi examinado pelo cara, não sei o que eu tenho? Você tem uma insuficiência pancreática. O doutor Carlzinho ligou para você, falou assim: mas é a única coisa que eu tenho para te dizer e você não vai ter como provar. Vai se acostumando à ideia. Mas ele está muito bem, obrigado. De vez em quando a gente tem essas miofasculações, não é, que nos assustam. Pode passar. As neuropatias compressivas, pode passar. As miopatias inflamatórias, isso é uma coisa que eu já acompanhei. O doente com um quadro jovem, mais ou menos 50 anos, me permito chamar 50 anos de jovem. Claro, né? Ele começou com fraqueza, né? Dificuldade para subir escada, qualquer degrau era um problema, sobrepasso para ele no chão era um problema. O curioso é que ele tinha enzimas musculares tocadas, a CPK dele era tocada. Mas, como não havia histórico dele, pediu-se eletromiografia, que não era padrão muscular, tinha padrão neurogênico. Pedi para falar com a família. Ele escondia de ter tido poliomielite.
na infância. Então, nesse caso, ele fez uma SPP padrão de apresentação de miosite inflamatória. Mas com pouco tempo se fez o diagnóstico diferencial. Imaginem, se na miosite inflamatória se trata com imunodepressão, se vai usar na SPP imunossupressor. Então foi um caso mais complicado do diagnóstico diferencial. Não é? Pode passar. A mielopatia espondilótica cervical, por vezes, oferece uma dúvida quando ela, através desses processos osteolíticos e prolapsos de disco, podem comprimir várias raízes e começar com uma fraqueza num segmento, não é? Num braço, numa perna, mas ninguém faz uma compressão de medula que não tem uma alteração de reflexo, hiperreflexia, que não tem uma alteração de sensibilidade. Então, fazer o diagnóstico, não saber fazer o diagnóstico entre SPP e uma mielopatia espondilótica cervical não é um bom conhecedor de prática, de boa prática médica. Pode passar. As doenças paraneoplásicas do neurônio motor eu vou evitar comentar, porque isso é um mundaréu de tumores que produzem substâncias químicas que agem como anticorpo. Elas podem produzir, mimetizar até a esclerose lateral amiotrófica, quanto mais uma SPP. Mas é rapidamente diagnosticado pela identificação do tumor, pela identificação do antígeno circulante, e tratando o tumor, você consegue resolver com facilidade aquele problema. Aí não vou entrar em detalhes, isso aí pode passar. Bom, eu comecei com a apresentação do bandido, para nós, né? O ser humano é tão hábil, tão fantástico, que ele está fazendo uma certa amizade com esse bichinho, com esse picorna-vírus, e diz o seguinte: vem cá, você, em vez de me fazer mal, eu vou te tirar o poder de infectar, mas vou deixar você com o poder de me invadir, e vou colocar em você um vetor, para você entrar onde eu quero e fazer o que eu quero. Então hoje o poliovírus com o vírus herpes está sendo usado como arma para tumores. Isso aqui é um tumor maligno do sistema nervoso, e já está bem avançada a experiência de usar este vírus que nos faz mal para o bem, mexendo no RNA dele. Ele é um vírus de RNA, então parte dele perde a infectividade, mas não perde a invasividade. Então eu queria dizer que esse longo caminho de domínio do poliovírus precisa continuar. Atenção sobre ele, porque ele está por aí, tudo aquilo que o professor Acari colocou. Nós estamos vivendo ainda situações muito preocupantes no Paquistão, no Afeganistão, agora na própria Índia, aqui na Venezuela, no próprio Brasil. Não vamos de excluir a gente não, porque a nossa campanha de vacinação última foi pífia. Foi pífia. Não levamos as nossas crianças para rever o Zé Gotinha. Não é? Então, eu, dessa forma, fazendo de forma sintética, para também ainda vivendo a emoção de ter ouvido as duas palestras que me antecederam, dizer do meu prazer, da minha satisfação de estar aqui, reunido com vocês, apresentando o pouco que eu sei e levando daqui o muito que eu aprendi. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.